A bênção e a paz de Jesus seja com todos vocês. Quem é que está feliz? Muito bem, você deu um uhul, levantou a mão, mas tem que sorrir. A minha Bíblia diz que quem está feliz, sorri. A Bíblia tem 828 textos que manda você ser alegre. Então você vai olhar para esse vizinho do lado, dar um sorriso bem escancarado, e se tiver do lado da esposa não sorrir, vai levar uma cadeirada. Uma alegria estar aqui com vocês, honrado de poder falar numa reunião tão seleta. Eu amo falar para líderes. Sou pastor há 46 anos. Sou casado com a mesma mulher há 42 anos. O nome dela é Janice e ela é a certeza absoluta que o céu existe. Porque quando eu acordei hoje de manhã do lado dela, o pedacinho mais lindo do céu estava deitadinho do meu lado. E se a minha vida fosse um filme, a Janice seria o efeito especial. Fala para o seu marido assim, ele já está pregando para você. Fala uma coisinha dessa para mim. Eu tenho 4 filhos, 3 são pastores, eu tenho 5 irmãos pastores, 12 sobrinhos pastores e 22 primos pastores. Uma família abençoada. Quero ler um texto com vocês, e se você puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu vou agradecer, tá bom? Que está em Juízes 13. Juízes 13. Versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas vai ficar grávida e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Não se passará navalha na cabeça do teu filho, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus. Até aqui. Eu não vou ler a história toda, porque eu parto do princípio que eu estou falando para líderes. E se você é líder, você conhece muito bem a história de Sansão. Provavelmente você já pregou nessa história ou já ouviu mensagens inspiradoras nesta história. Sansão nasceu com um motivo. Ele nasceu para libertar o povo de Israel. Ele nasceu para ser o libertador. Deus deu a ele uma força descomunal. Deus o encheu com o Espírito Santo e ele fazia prodígios extraordinários. No entanto, mesmo as melhores pessoas podem cometer erros horrendos. Mesmo grandes homens cometem os piores erros. Até o lírio mais branco pode ter uma mancha escura agarrada nele. Sansão, querido, ele exemplifica uma liderança. Ele exemplifica o bem e o mal, a força e a fraqueza, o vício e a virtude, o espírito e a carne, o poder e a frieza, o sucesso e o fracasso, tudo isso numa mesma pessoa. Sansão nasceu de modo sobrenatural, igual a você, debaixo de uma promessa sem igual, igual a você. Deus lhe fez promessas. Tinha um chamado extraordinário, igual a você. Deus lhe chamou. Tinha um poder descomunal, e você
tem o mesmo Espírito que levantou Jesus da morte, mora em você. O mesmo Espírito que criou o universo está em você. O mesmo Espírito, ele foi criado num lar temente a Deus. Seu destino era a glória. E a Bíblia diz em Juízes 13, 24, o menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a usá-lo. Porém, quando ele se tornou jovem, ele declarou aos seus pais: vi uma mulher intímina das filhas dos filisteus, eu a quero como esposa. Versículo 2 do capítulo 14, eu vi e quero. Primeira lição: um homem de Deus não pode ter tudo o que quer. Diga para o seu vizinho: um homem de Deus não pode ter tudo o que quer. Diga de novo: um homem de Deus não pode ter tudo o que quer. Querido, todo mundo aí pode ter o que quer. Você é diferente. Você não nasceu para ter o que quer. Você nasceu para ter o que Deus quer. Você não nasceu para ter o que quer. Você não nasceu para ter tudo o que quer. Você não pode ter tudo o que quer, porque você é diferente. E Sansão disse: eu vi e quero. Tinha um dom fenomenal, mas agia como um tolo. Seu desejo inicia várias decisões ruins. Ele amou as mulheres erradas. Ele não deu ouvido aos pais quando o advertiram, no capítulo 14. Não cumpriu os votos de Nazireu. Não cumpriu. O Nazireu não podia tocar coisa morta. Quando ele matou os homens para tirar as 30 vestes, ele teve que tocar no corpo dele depois de morto para tirar a roupa. Quando ele tirou o mel do leão morto, ele teve que tocar no corpo. Então ele não obedeceu a Deus. Não basta ser cheio do Espírito, não basta ter o poder de Deus. Isso não te tira o dever de continuar obedecendo a Deus. Não pode tocar, não pode tocar. Não pode beber, não pode beber. Não pode fazer, não pode fazer. Você é diferente. Fala para o seu vizinho: você é diferente. Esqueceu o propósito para o qual nasceu. Um homem de Deus não pode esquecer o propósito para o qual nasceu. Qual é o propósito para o qual você nasceu? Fui na casa de um amigo meu. Ele chegou para mim e veio de mostrar a geladeira que ele ganhou como melhor vendedor. Ele me mostrou uma estante cheia de troféus que ele ganhou como melhor vendedor. Ele me mostrou um terno que ele ganhou como melhor vendedor. E depois que ele me mostrou tudo, eu disse: mas Deus te chamou para ser melhor vendedor? Deus te chamou para ganhar geladeira? Deus te chamou para ganhar troféu? Deus te chamou para edificar a igreja? Deus te chamou para pregar o evangelho? Deus te chamou para ganhar almas e para ganhar coroa no céu? Não é ganhar troféu aqui. Qual é o propósito para o qual você nasceu? Deus te escolheu, Deus o chamou, Deus lhe deu talento, Deus lhe deu promessas. Agora preste atenção: chamado, talento e promessa não vingam se você não tem domínio próprio, integridade e compromisso com Deus e com o seu povo. Ele tinha poder, ele tinha talento, mas não tinha integridade. Ele tinha poder, ele tinha talento, ele tinha unção, mas não tinha domínio próprio e não tinha compromisso com o povo de Deus. Ele foi chamado para libertar o povo e nunca liderou nada. Tudo que ele fazia era sozinho. Para ele, mulher era um brinquedo e diversão. Casou e depois deixou a esposa com o padrinho. 15, 1 e 2. Quando o casamento não deu certo, ele procurou uma prostituta e dormiu com ela. Ele agia sozinho. Ele nunca liderou um exército. Um homem de Deus não pode agir sozinho. A Bíblia diz que aquele que se isola trabalha contra a verdadeira sabedoria.
Não se isole, não fique sozinho. Você não foi chamado para salvar o mundo sozinho. Você foi chamado para liderar o povo de Deus. Você foi chamado para libertar o povo de Deus. Então pare de agir sozinho. Ele não dava satisfação a ninguém. Vire para o seu amigo do lado e diga: você dá satisfação a quem, meu amigo? Fala para ele: a quem você presta conta? Hein? A quem? Um homem de Deus, ele fazia o que queria. Um homem de Deus não pode fazer o que quer. Fala para o seu vizinho de novo: você não pode fazer o que quer. Você é um homem de Deus, você tem que fazer o que Deus quer. Você não foi chamado para fazer o que quer. Você quer ser derrotado? Fale aqui, quem manda sou eu. Você quer ser derrotado? Fale aqui, eu sou o pastor. Você quer ser derrotado? Fala: você não se enxerga não? Você sabe com quem está falando? Ele agia sozinho. Não estava nem aí se suas ações eram precipitadas, irresponsáveis ou inconsequentes. As ações de um homem de Deus afetam o povo de Deus. Tudo que você faz afeta a tua igreja. Tudo que você faz vai afetar a sua mulher. Tudo que você faz vai afetar teus filhos. Então você não é responsável só por você. Você é responsável pela igreja. Você acha que o diabo quer te derrubar, querido? O diabo não está nem aí para você. O diabo quer te destruir porque ele destrói a igreja. É contra a igreja que ele está contra. É contra o povo de Deus. Se o diabo pudesse, ele te esmagava com o dedo. Deus é que não deixa ele te tocar. Você não é tão importante assim. Você foi cheio para abençoar o povo de Deus. Você foi chamado para abençoar o povo de Deus. Você foi cheio de talento. É para abençoar gente e não para abençoar a sua própria vida. Agia porque era excepcionalmente forte. Um homem de Deus não pode usar o poder de Deus de qualquer maneira. Ele usava o poder de Deus como queria, para matar, para botar fogo no rabo de raposa, para mostrar que era o tal, para se vingar. Mas, querido, o poder que Deus te deu não é para ser usado a teu bel prazer. O poder que Deus te deu é para abençoar o povo de Deus. Tudo que Deus te deu é para abençoar a igreja. Tudo. Porque o poder pode se tornar perigoso. Massacrou 1000 filisteus, capturou 300 raposas, arrancou os portões da cidade e colocou no monte. Representa o homem a quem Deus dá um dom admirável, mas deixa o poder lhe subir a cabeça. Sua força se tornou sua fraqueza. Fez muito, mas realizou pouco. Nunca nutriu o espírito interior. Um homem de Deus, querido, tem que nutrir espírito interior. Não basta ter poder. Aqui dentro você tem que ser manso. Aqui dentro você tem que ser humilde. Aqui dentro você tem que ter caráter. Aqui dentro você tem que falar a verdade. Aqui dentro você tem que ser irrepreensível. Não adianta pregar bem. Não adianta falar bem. Não adianta fazer reteté. Não adianta construir grandes coisas. Se você não tem caráter interior, está te faltando alguma coisa. Tinha apenas força exterior. Onde é que estava o domínio próprio? Onde é que estava a integridade? Onde é que estava a santidade? Sansão sabia destruir, mas nunca construiu nada. Sabia matar, mas não sabia gerar vida. Prevaleceu contra as portas da cidade, mas não abriu uma porta para libertar ninguém. Sabia acender fogo, mas nunca tirou a frieza do coração. Venceu 1000 homens e foi derrotado por uma única mulher. Apenas uma derrota pode fazer com que todas as tuas vitórias sejam esquecidas. Uma
falha, acabou. Eu sou pastor há 46 anos. Se eu pecar, pega meus DVD e joga no lixo. Porque em todos eles eu falo da Janice. Em todos eles eu falo que eu amo a minha mulher. Uma falha, acabou tudo. Uma falha, ninguém me convida para mais nada. Uma falha. Vão dizer que eu sou um hipócrita. Uma falha. Diga para o seu vizinho, você é um homem de Deus e não pode errar. E eu não estou falando de erro comum não, meu irmão. Claro que a gente erra. Eu estou falando de erro que contamina, que prejudica a igreja. Eu estou falando de erro que não pode existir no ministério. Basta um escorregão para alejar toda a sua vida. Porque Sansão usava músculo, mas não usava o cérebro. Tinha força, mas não tinha sabedoria. Agiu como se fosse a tentação, fosse um jogo. A questão não é se você é mais forte do que seu inimigo. A questão é se você é capaz de controlar os seus impulsos. A vida dele estava em perigo e ele não percebia. Diga para o seu vizinho, o homem de Deus tem que perceber o perigo. Fui pregar em Governador Valadares. O pastor disse, pastor, o voo foi cancelado. O senhor se importa de vir de ônibus? Falei, meu irmão, se não tem outro jeito, vou fazer o quê? Aí ele comprou a passagem. Cheguei na rodoviária do Rio de Janeiro, o ônibus tinha 44 lugares. 43 homens e uma mulher. Loira, bonita e nova. Eu falei de Jesus para um camarada que estava lá fora. Na hora de entrar, devia do lado de quem que a mulher estava sentada? Do meu. E aquele cara que eu falei de Jesus falou, Deus dá asa para quem não pode voar. E ele disse, troca de lugar comigo. Eu falei, de jeito nenhum. Você vai ficar cantando a moça a noite inteira? Sentei do lado dela. E ela perguntou, qual o seu nome? E eu falei, eu poderia ter falado Silmar? Estou mentindo? Não, mas não é a verdade toda. O que você vai fazer em Valadares? Vou trabalhar. Estou mentindo? Não, mas não é a verdade toda. Quando ela falou, qual o seu nome? Meu nome é Pastor Silmar. Eu vou pregar o evangelho. E aqui está a foto da minha mulher e dos meus 4 filhos. Acabou. Acabou. Não vou pecar mais. Não brinca, não brinca. Tentação não é jogo, meu amigo. Não brinca. Quando eu me formei no seminário, um pastor muito amigo que eu admirava veio falar comigo, chamava Daniel Bonfim. Ele falava grosso. Disse, Silmar, vou te dar um conselho. Cuidado com mulher. Mulher é um perigo. Você veja eu, sou baixinho, narigudo, careca e feio. Estava no Rio de Janeiro, peguei um ônibus. Uma moça entrou, sentou-se do meu lado. E ela olhou para mim e dizia, você vai para onde? Eu já estranhei um velho como eu, careca como eu, feio como eu, e ela me chamar de você? E aí a cada curva ela vinha para cá e vinha para lá. Sabe o que eu fiz, Silmar? Eu puxei a campainha e porque de mulher eu corro mesmo. Tem um outro amigo meu, pastor. Uma moça da igreja começou a se engraçar com ele, até que um dia ela ligou para a casa dele e disse, pastor Edivaldo, sim, a paz do Senhor, a paz. Sabe quem está falando? Sei. Conheceu a minha voz? Conheci. Quem é? O diabo. Nunca mais ela ligou.
Querido, você tem que perceber o perigo. Tem gente andando na corda bamba e não faz nada. Tem gente que não vê. E olha, se você não sabe ler as coisas à sua volta, você está em perigo. Ele não percebe nada. E quando se deu conta, já era tarde demais. Ele não percebeu que o Espírito Santo tinha se retirado dele. 16:20. Tolo dos tolos, não se deu conta que a força o deixara. E esse tipo de ignorância, meu amigo, é fatal. Sua vida nunca será mais a mesma. Quão baixo Sansão caiu. A única oração que a gente ouve da sua boca é na hora da sua morte. E nessa oração vemos tanto iluminação como falta dela. Ele pediu vingança e não libertação. Estava preocupado consigo e não com as ovelhas. Perdeu tudo, cego, acorrentado, ridicularizado, derrotado, humilhado, ferido. Terminou a vida orando de braços estendidos. Quão diferente de outro homem que morreu com uma oração nos lábios e de braços abertos. Jesus morreu orando em favor daqueles que zombavam dele, e através da morte trouxe salvação. Sansão morreu pedindo para matar os inimigos. Quão diferente da morte de Estevão. Sansão morreu vitorioso e foi derrotado. Estevão morreu derrotado e foi vitorioso. Sansão morreu com clamor de vingança e trouxe morte. Sansão nasceu com o propósito de libertar. Foi separado para liderar. Foi capacitado para cumprir a tarefa. Deus lhe deu um dom maravilhoso. Mas que tipo de liderança foi a dele? Não há registro a respeito do que ele fez em prol do povo de Deus. O próprio povo dele não o seguia. Eles o entregaram aos filisteus. Só lemos que ele fez contra o inimigo. Foi poderoso, mas não deixou nada. Era um libertador, mas não libertou ninguém. Foi líder por 20 anos, mas qual é o legado da liderança dele? Nenhuma. Foi uma tocha que se apagou, uma fonte que secou, desperdiçou o poder, desperdiçou o tempo e não deixou nada. Diga para o seu vizinho, que tipo de liderança é a sua? Diga para o seu vizinho, o que é que você vai deixar? Diga para o seu vizinho, o que é que seus filhos vão falar no dia do seu enterro? Morreu que nem um passarinho. Parece até que está dormindo. Descansou. Descansou, foi a mamãe. Um homem de Deus tem que deixar um legado. Um homem de Deus tem que trazer libertação. Um homem de Deus não pode deixar que a chama se apague ou que a fonte seque. Um homem de Deus não pode desperdiçar o poder. Um homem de Deus tem que andar com Deus a vida toda. Num acesso de raiva, ele invade a terra, o inimigo. Nunca invadiu com o propósito de libertar. Matava para pagar a aposta. Sua história é triste. Poucos tiveram tanta chance, poucos morreram, tanto uma vida tão irrelevante. Sansão perdeu a oportunidade. Um homem de Deus não pode ignorar as oportunidades. A Bíblia diz que Davi serviu a Deus no seu tempo. Teu tempo vai acabar. Teu tempo vai acabar. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Um homem de Deus tem que cumprir seu destino. Na morte, Sansão buscou a Deus, mas ainda assim foi tarde. Um homem de Deus não pode buscar a Deus só na pior hora da sua vida. Um homem de Deus tem que buscar a Deus diariamente, porque se você buscar a Deus quando tudo vai bem, não vai precisar buscar a Deus quando tudo estiver mal. Há coisas em que nós podemos ser ignorantes. Há informações triviais e interessantes, mas que não servem para nada. Por exemplo, eu abri a internet hoje. Os 8 assassinos mais jovens do mundo. Por que eu quero saber isso?
Quando criança, Hitler queria ser padre. Para que me serve essa informação? Li outra hoje. 1.400 bactérias moram no seu umbigo. Para que isso me serve? A única coisa que eu sei é que eu estou lotado de bactéria, porque eu fico lambendo o umbigo da Janice. Porém, querido, há assuntos que você não pode ser ignorante. Há assuntos que você não pode deixar para lá. A ignorância de Sansão foi fatal. Por quê? Primeiro, Sansão ignorou seu chamado. Fala para o seu vizinho, não ignore seu chamado. Você tem o chamado mais glorioso da terra. Você tem um chamado, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou, não esqueça disso. Eu sou chamado. Segundo, Sansão ignorou seus limites. Não toque, não corte, não beba, não faça. Você também tem limites. Você está sujeito ao limite do tempo. Você está sujeito ao limite do cansaço. Você está sujeito ao limite do que pode comer e o que não pode comer. Você está sujeito ao limite do que pode comprar e não pode comprar. Você tem limite. Se você ignorar teus limites, você vai morrer cedo. Se você ignorar seus limites, seu ministério está comprometido. Se você ignorar teus limites, você vai passar do limite. E Deus vai se afastar de você. Terceiro, Sansão ignorou sua fraqueza. Fala para o seu vizinho, você tem uma fraqueza. Você sabe qual é a sua fraqueza? Meu irmão, tem gente, hoje no Brasil tem líder que a fraqueza dele é carro. O cara quer ter carro. E cada vez outro carro. Tem gente que a fraqueza dele é celular. Ele tinha um Nokia, depois ele tinha um Samsung, agora ele tem um iPhone, e sai o iPhone 5 ele quer, o 6 ele quer, o 7 ele quer, o 8 ele quer, ele tem 240 GB de memória, e quer um novo, e quer um novo, e quer um novo. Tem gente que a fraqueza dele é comer. Comer, né? A boca não era para ser aqui, a boca era para ser aqui, que a gente já fazia assim. Tem gente que a fraqueza dele é comentar a vida dos outros. Hoje tem até site, Fuxico Gospel. Quem lê Fuxico Gospel está em pecado. E quem repete esses Twitter e essas notícias de fuxico, falando de crente e de pastor, está em pecado. Ai daquele que fala da igreja, a igreja é linda, a igreja é santa, a igreja é sem mácula. Você gostaria, o que você faria com alguém que fala da sua mulher? E o que Jesus vai fazer com esse gente aí que fica falando da noiva dele? A igreja é linda, a maior instituição da terra é a igreja. Não toque na igreja, não fale da igreja, não fira o povo de Deus. Um homem de Deus não pode ignorar a sua fraqueza. Era forte no físico, mas fraco no tudo mais. Ignorou a atração de mulher. Você sabe qual é a sua fraqueza? Quarto, ignorou seu destino.
O homem de Deus não pode ignorar seu destino. Tão orgulhoso de suas proezas, tão arrogante de suas façanhas, que perdeu completamente de vista aquilo que Deus o chamou para fazer. Não conseguia ver que as mulheres intentavam mal, dormiu no colo delas, confundiu o campo de batalha com o playground. Você tem um destino, você nasceu com um destino. Você nasceu para ser um homem de Deus, e você tem que ser isso. Não importa que você tenha uma igreja de milhares, ou você tenha uma igreja com 50. A Bíblia diz: seja fiel, seja fiel, seja fiel. E Paulo fala isso muito bem em 1 Coríntios 4. Ele diz: a mim pouco se me dá se o mundo me julga. Somos julgados. Eu pouco estou ligando se a igreja me julga, e nem eu julgo a mim mesmo, porque Deus, Ele não me julga, e a única coisa que Ele quer de mim é que eu seja fiel. Você tem um destino. Quinto, ignorou o conselho dos seus pais. Um homem de Deus não pode ignorar conselho. Diga para o seu vizinho: você ouve quem? Falou: já que você não ouve liderança nenhuma, pelo menos escute tua mulher. Não ouvia ninguém, fazia o que queria, era dono do próprio nariz. Irmão, você não pode fazer o que quer, não. Minha esposa faz um frango temperado com cerveja, que é um show. Tempera com a cerveja, jogou na gordura, já fica lourinho, fica crocante. Mas ela nunca faz. Como é que eu vou comprar cerveja? Do jeito que eu sou conhecido, vão achar que eu estou enchendo a cara. Porque eu não posso fazer qualquer coisa, querido. Eu não posso, eu sou um homem de Deus. Tem gente me olhando, tem gente que me acha que eu sou um santão, tem gente que me admira, tem gente que vem pedir tirar foto comigo que chora, e eu tenho responsabilidade com esse povo, eu tenho responsabilidade, eu não posso jogar uma alma no chão, eu não posso fazer qualquer coisa. Na hora que você escolhe ser líder, você não manda mais na sua vida. Você não é dono mais de você. Você se torna responsável por problema que você não cria. Ser líder é como andar de camelo. Você vai chegar no destino, mas vai levar seu alavanco a vida inteira. Ser líder é como subir uma escada rolante pelo dado que desce. Você sobe, 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 e ela está sempre se puxando para baixo. Fala para o seu vizinho: você não pode fazer o que quer, não. Fala: você não tem mais direito nenhum. Você não tem mais direito nenhum. Agora a tua vida pertence à igreja, a tua vida pertence a Jesus. E se você é casado, você pertence à tua mulher. E se tem filho, pertence para eles. E se tem neto, piorou. Eu não tenho direito nenhum. Quando eu chego em casa, minha neta já fala: estou vendo desenho. Significa que eu não posso ver jornal. Aí quando eu vou comer, ela fala: eu quero. Aí eu boto na boca dela: não gostei não. Puf. E joga no meu prato de volta. Acabou meu direito. Sou dono do meu nariz? Não. Jesus é o dono do meu nariz. Na minha vida mando eu? Não. Na minha vida quem manda é Jesus. Eu não sou capaz. Vai ser. Se prepara que você vai ser. Quer ver? Você lembra Davi quando estava na gruta de lá? E que Saul teve vontade de fazer o número 2. Davi se escondeu lá no fundo.
E quem entra na gruta não vê nada, porque vem do sol. Davi estava lá dentro enxergando tudo. E quem vai fazer necessidade em caverna, nunca bota poupança para a boca da caverna. Bota para o fundo da caverna. E Davi está lá, agachadinho. E Saul vai, faz o número 2. E Davi cheira a bosta e fica quieto. Você quer ser um homem de Deus? Você vai cheirar a bosta e vai ficar quieto. Fica quieto. Fala para o seu vizinho, ainda quer ser líder? Mas eu já cheirei muito e vou cheirar muito ainda. Viu? Porque se eu não cheirar e matar Saul, eu não sou Davi, eu sou Saul. Porque quem joga a lança é Saul. Quem fica endemoniado é Saul. Quem quer matar subalterno é Saul. Quem divide reino não é Davi. Nasceu para libertar o povo e não ajudou ninguém. Porque ele esqueceu do povo. Um homem de Deus não pode ignorar o povo. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ama. Apacenta minha ovelha. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Apacenta minha ovelha. Você ama Jesus? Você ama? Apacenta a ovelha, apacenta a igreja, cuida da igreja, cuida do povo, não cuida da tua própria vida, cuida do povo, não cuida de ficar rico, cuida do povo, não cuida de ser famoso, cuida do povo. Ah, pastor, mas o senhor é famoso, mas eu nunca procurei fama. Fiquei famoso porque cuidei do povo, cuida do povo, que a fama vem, cuida do povo que a casa vem, cuida do povo que a igreja vem, cuida do povo, porque na boca do povo tem moeda para você pagar tudo. Sétimo, não cultivou as virtudes comuns a um povo ao homem de Deus. O homem de Deus, querido, não pode ignorar as virtudes da fé. Você não pode ser só poder. Quais são as virtudes? Integridade, verdade, santidade, honestidade. Uma mulher só. O bispo seja marido de uma mulher só. E os patriarcas da igreja, está lá na teologia patrística, dizia que uma mulher só quer dizer que se ficar viúvo não casa. Chegava a esse ponto. Por último, a escolha mais mortal de todas, Sansão ignorou a Deus. Um homem de Deus não pode ignorar a Deus. Não tinha consciência de que Deus o havia deixado. Tão cheio de si, não tinha espaço para Deus. Não houve nenhuma oração pedindo ajuda nos seus lábios. Não houve nenhum louvor depois das suas vitórias. Às vezes também estamos tão preocupados em levar a igreja ao sucesso, que esquecemos quem nos capacitou para o sucesso. Deus foi embora, mas a gente continua movido por um desejo natural, que não nos damos conta de quão vazio estamos. Realizamos a obra na nossa habilidade humana e não no poder do Espírito. Quando Sansão agia na força do Senhor, ele não reconhecia nem dava glória. Quando o Senhor não mais estava com ele, ele não sentiu diferença. Sua queda chegou, mas ele não percebeu. Afastou-se tanto da base, desviou-se tanto de Deus, que não tinha mais ideia onde Deus estava. Cuidado para não agir sozinho. Cuidado para não ministrar na própria força. Poder não é tudo. Cuidado para não esquecer quem te chamou.
Cuidado para não passar dos limites. Cuidado para não abandonar seu chamado. Cuidado para não perder seu destino. Cuidado para não esquecer suas raízes. Cuidado para não brincar com o pecado. Cuidado para não escutar ninguém. Faça do campo de batalha um lugar de guerra, não de diversão. Não brinque com fogo. Porque ignorar Deus é fatal. Fala para o seu vizinho a última vez. Onde é que Deus está? Para terminar, você lembra de Números capítulo 9? Diz assim: no dia que a nuvem descer, você para ali e acampa. Se a nuvem ficar um dia, fica ali um dia. Se ficar 3 dias, fica ali 3 dias. Se ficar uma semana, fica ali uma semana. Se ficar um mês, fica ali um mês. Se a nuvem levantar, levanta acampamento e vai. E o povo fazia. Parece loucura. Agora imagine que a nuvem levanta, começa a levantar e o sacerdote começa. Todo mundo desfazendo a tenda, todo mundo juntando as crianças, as galinhas, os patos, o gado. Deus está se movendo, Deus está indo embora, vamos embora. Mas alguém lá, não, mas eu plantei milho aqui, eu tenho água, eu tenho fogo, eu tenho calor, eu tenho proteção, eu vou ficar aqui. E a nuvem se levanta, e o povo vai embora, e aquela família fica lá. Aí vem a noite e o frio desce, não tem nuvem, não tem fogo. De manhã eles acordam e vão procurar maná, não tem nuvem, não tem maná. O sol começa a ficar quente e eles começam a procurar uma sombra, não tem nuvem, não tem sombra. Bate a sede, vão buscar água da rocha, não tem nuvem, não tem água. Vem o inimigo contra eles, e a nuvem fazia ao redor deles um fogo. Não tem nuvem, não tem proteção. Muitos de nós somos assim. Deus está se movendo, e a gente está construindo coisa onde Deus não mais está. Deus está se movendo, querido. E a prova disso é esse curso, esse seminário que você está aqui. Deus está agindo, é hora de a gente se levantar e seguir a nuvem. Não ignore o mover de Deus, não ignore o agir de Deus. Deus está querendo que nos últimos dias haja ministros santos, haja ministros íntegros, haja um ministro que não ignore a Deus, não ignore o chamado e que trabalhe não em prol de si mesmo, mas em prol do povo. Ou então nós vamos falhar vergonhosamente e vamos morrer sem ter cumprido o ministério que Deus nos chamou. Curva a sua cabeça. Senhor amado, nós que estamos aqui somos chamados. Tu estás conosco. Tu nos deste poder. Tu nos encheste do Espírito Santo. Não permita que a gente nunca esqueça disso. Qual o propósito para o qual nascemos, qual é o nosso destino e qual é o nosso ministério. Não fomos chamados apenas para sermos vitoriosos. Não fomos chamados apenas para mostrar que temos poder. Não fomos chamados apenas para sermos reconhecidos quando passamos. Nós somos nazireus, escolhidos, e há coisas que não podemos fazer. Há coisas que nós temos que guardar. Há um estilo de vida que nós precisamos viver ele.
levanta aqui nesse seminário, levanta aqui nesse congresso, homens e mulheres que estejam mais comprometidos contigo do que com o poder, que estejam mais comprometidos com a vida santa do que com as maravilhas que Ele vai operar, que estejam comprometidos mais com o povo de Deus do que com a sua própria vida. Dá-nos alvos coletivos e não pessoais. Dá-nos uma vida íntegra. Dá-nos objetivos puros. Dá-nos a graça de andar com Deus, viver para Deus, servir a Deus, em cada atitude, em cada palavra, em cada desejo, em cada objetivo. Senhor, eu não quero morrer como Sansão. Eu não quero ter vitória na morte. Eu não quero apenas ir para o céu. Eu quero abençoar teu povo. Eu quero deixar um legado. Eu não quero viver como um príncipe e morrer como um palhaço. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.